Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. O irmão Ali Suriani. Então, eu sou membro da Igreja Internacional da Graça de Deus. Aí, como na Bíblia está escrito o negócio do dízimo, que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Então, o nosso pastor lá prega para nós lá que se nós não dá o dízimo, do 10% todos os meses, nós recebemos o pagamento, o devorador vai devorar, o devorador devora a vida. Eu queria fazer essa pergunta para ver se a sua resposta dessa aí. Respondesse para mim falasse para mim sobre isso, dessa orientação para mim. Irmão João, primeiramente devemos entender que o dízimo é mandado por Deus aos israelitas pelos sacerdotes levitas. Os sacerdotes levitas têm mandamento ou direito de tomar os dízimos dos israelitas. Vamos ler 7:5 de Hebreus. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo. A primeira questão, pergunta Eli Soares tem ordem que vem de Deus de tomar os dízimos dos brasileiros? Tem versículo na Bíblia que manda Eli Soares e os seus ministros ou obreiros de tomar os dízimos dos brasileiros. Porque os dízimos é tomado por sacerdotes levitas because they have the right according to the law. Por terem o direito segundo a lei. Sim, de acordo com o apóstolo Paulo, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo. Qual povo? Isto é, de seus irmãos, os israelitas. Você deve lembrar que tem 12 tribos de Israel. Dos tribos é os tribos de Levi, feito como sacerdotes de Deus, que são encargados para servir ao templo em Israel. Somente os filhos de Levi podem tomar os dízimos do povo. Não todos os israelitas têm ordem de tomar. Por exemplo, os filhos de Gade, os filhos de José, os filhos de Zabulon, os filhos de outros filhos de Israel, não têm ordem de tomar os dízimos. Somente os filhos de Levi que recebem o sacerdócio e podem tomar dízimo aos seus irmãos, ainda que estes também tenham sido dos lombos, tenham saído dos lombos de Abraão. Por isso, é muito definido na Bíblia o mandamentos sobre o dízimo. E também devemos entender que o dízimo é intencionado por Deus não para os pastores, não somente para os pastores, como é praticado agora em nosso tempo. Os pastores
são recipientes do dízimo, somente eles. Mas na Bíblia, o dízimo recebido pelos sacerdotes levitas é intencionado por Deus para 4 porções. Deve ser dividido em 4 porções. Qual? Vamos ler 26:12 de Deuteronômio. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, dá-los-ás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. É muito claro, né? Os dízimos é intencionado por Deus para os levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e aos viúvas, né? Mas os dízimos brasileiros somente é destinado para os pastores. Os pastores tornaram-se como bilionários aqui por meio do dízimo do povo brasileiro, né? Eles não têm mandamento que vem de Deus para tomar dízimo. Não tem. Pode debater comigo os pastores brasileiros. Na verdade, um dos pastores me desafiou para um debate. Eu aceito o debate, mas até agora não tem debate. Não tem resposta. Porque está pensando que os pastores aqui não podem defender a sua doutrina de tomar dízimo aos povos brasileiros. Porque, na verdade, em tempo dos israelitas, para tomar dízimo, você deve ter direito de tomar. Não pode cada um ou cada pessoa que quer tomar dízimo, pode tomar dízimo aos israelitas. Somente os sacerdotes levitas. Mas, quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, o sacerdócio é mudado. 7:12 de Hebreus. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. O sacerdócio levita é mudado quando nosso Senhor Jesus Cristo chegou, né? Vamos provar isso. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Nosso sacerdote agora, em nosso tempo, é Jesus, né? Sumo sacerdote, não Moisés ou não os levitas, não? Lembre que nosso Senhor Jesus Cristo não é levita, ele é judeu, né? Que vem do tribo de Judá, né? Tem 12 tribos. Cristo, claramente na Bíblia, não é sacerdote levita. Nosso sumo sacerdote em tempo cristão é nosso Senhor Jesus Cristo, que vem da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Vamos provar isso. 7:14 de Hebreus. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca dos sacerdotes. Por isso, algo extra aconteceu em tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele chegou, o tempo dele, o sacerdócio levita é mudado. Por isso, de acordo com o apóstolo Paulo, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque qual mudança aconteceu? 3:1, vamos de novo, irmão Rodel.
Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. A mudança que aconteceu é desde a sacerdócio da Moisés, que é levita, né? O sacerdócio é dado ao nosso Senhor Jesus Cristo, que não é levita, né? Por isso, tem mudança em sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Por isso, a lei com os sacerdotes levitas é mudado com a lei que está em sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o dízimo é parte da lei em sacerdócio levita, qual é o mandamento agora em sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos ler o mandamento acerca a finança da igreja. 9:7 de 2 Coríntios. Cada contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não é dízimo agora, irmão João Batista. Cada contribua segundo propôs no seu coração. Não tem preço fixo. Não é dízimo, porque dízimo deve ter conta. Se você ganhou R$1.000, deve pagar dízimo ao pastor R$100. Se você ganhou R$100, deve pagar a pastor R$10. Né? Se você é um jogador de futebol que ganha milhões de euros ou dólares, como um jogador aqui ganhou em profissão dele 50 milhões de dólares, né? O dízimo de 50 milhões de dólares é 5 milhões. O pastor é feito rico somente por uma pessoa que pagou dízimo. Por isso, os pastores aqui estão insistindo o dízimo, mesmo que o dízimo não é mandamento de Cristo em nosso tempo, porque a lei é mudado, como o sacerdócio é mudado. A lei agora é cada contribua, contribuição, segundo propôs no seu coração. É contribuição voluntária, 8:3 de 2 Coríntios. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Voluntariamente. Não tem, como o apóstolo Paulo escreveu, como propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento. Mas os pastores agora têm constrangimento. Por quê? Porque se você não vai pagar dízimo, o devorador
vai para sua casa, para sua família, etc. O devorador vai destruir a sua vida, etc. Não os devorador, os gafanhotos, não. O mesmo devorador é o pastor, que devora tudo que você tem. Fazem invenções para tirar todos os dinheiros no seu bolsa, se possível, né? Eles têm dízimo, eles têm DVD para vender, 5 parcelas, 7 parcelas, 10 parcelas em juros. Está vendendo todas as coisas, como a chave abençoada, a fronha do sonho, água benta, colher de pedreiro ungida, meia abençoada, dízimo adiantado, tijolinhos, martelo de justiça, R$1.000, dízimo dobrado e trízimo também. Dízimo para o Pai, o Filho e para o Espírito Santo, trízimo. Todas as invenções para acumular riquezas para a si mesmos. Mas, não de acordo com a palavra de Deus no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é muito diferente do que o Velho Testamento. Tem mudança na lei que aconteceu quando o sacerdócio levita é mudado. Agora não tem sacerdócio levita. O sacerdócio agora é o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, mandando aos cristãos de contribua segundo propôs no seu coração. Cada um. Contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza. Não por constrangimento, mas os povos brasileiros é forçado para dar dízimo por causa da medo, irmão? Sim, por causa do medo. Por causa do medo aos devoradores, não percebendo que o mesmo devorador é o pastor. 7:15 de Mateus. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os falsos profetas que não ensinam a verdade, é chamado por nosso Senhor Jesus Cristo como lobos devoradores. O mesmo pastor é o devorador. Do not fear about devorador, irmão João. Não tema o devorador, irmão João. Sim, porque o devorador agora é os pastores, devorando todos os que eles pode devorar. Como Satanás. Né? Satanás é devorador também. 5:8-9 de 1 Pedro. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa devorar. O diabo é devorador também. Por isso, o pastor do diabo e apóstolos do diabo são devoradores também. O que o diabo está fazendo é feito por seus pastores e ministros. 11:13 de 2 Coríntios. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme às suas obras. Prestar atenção, irmão João Batista. Não é muito, pois,
que também os seus ministros se disfarcem como Satanás, né? Não é muito, não é difícil para eles. Muito fácil para eles de imitar o Satanás, disfarçando como anjo de luz. Os ministros de Satanás estão disfarçando como ministros da justiça, mas interiormente são lobos devoradores. Este é o devorador que você deve cuidar, irmão. Devorador. Porque os gafanhotos, né? Tem barriga que pode ser, os barrigas dos gafanhotos pode ser cheias, pode enchida, né? A barriga dos gafanhotos pode ser enchida, mas os barrigas dos pastores não pode, you cannot fill it. Não pode encher, não pode saciar. Por quê? 56:11. E estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. Nunca podem fartar. Não tem sentimento de Saciedade. saciedade, né? Estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem, pastores devoradores. Devoradores que não saciam, porque gulosos. E eles têm muito grande barriga. Você sabe, irmão Edson, os pastores que não saciam têm barriga muito grande. Por quê? Vamos ler 3:19 de Filipenses. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. A barriga deles, o ventre deles, é Deus, o Deus deles. É muito grande, né? Vamos de novo, irmão Rodel. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só pensam nas coisas terrenas. O pensamento dele é nas coisas terrenas, mundanas. Imagine, né? O Deus dele é o ventre. Por isso, não servem o verdadeiro Deus. 16:17 de Romanos. Rogo vos, irmãos, marcai os que estão causando as divisões e tropeços, ao contrário da doutrina que vos tendes aprendido, e desviai-vos deles. Porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Enganam os corações dos inocentes. Inocentes na Bíblia. Mandando dízimo, não separando o Novo ao Velho Testamento. Misturando a lei da Moisés com a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem conhecimento, não tem sabedoria divina, misturando coisas que não devem ser misturado, né? Imagine, você vai apresentar a si mesmo como cristão, mas a maneira de tirar dinheiro aos povos, você está usando a maneira que não é de Cristo, maneira de Moisés ou sacerdotes levitas. Você entende, irmão João Batista? Entendi. Graças a Deus. Stop giving your tithes to your pastors. Pare de dar dízimo aos seus pastores, They will use it to deceive other people. pois eles vão usar para enganar outras pessoas. The number of the deceived
is growing and growing because of your dízimo. E o número dessas pessoas sendo enganadas cresce cada vez mais por causa dos seus dízimos. Sim. Deus abençoe, irmão João Batista.